Aula número 107. Figuras de linguagem. Assíndeto, polissíndeto, hipérbole e prosopopeia. Ouça Augusto dos Anjos. Vandalismo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fugida e nas colunatas vertem lustrais, irradiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas, e os florões, e as pratas, como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e erguendo os gláudios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Estamos dando aula de figuras de linguagem, desde a aula número 101, que pretendo levá-la até a aula 110. Já vimos algumas. Hoje, assíndeto, polissíndeto, hipérbole e prosopopeia. Vamos com calma, não há regra nenhuma, não há decoração nenhuma, nem memorização alguma. Comigo, você raciocina. Assíndeto. Síndeto é conectivo em grego. E esse a é o prefixo da negação. Assim como eu digo apolítico, que não é político, arreligioso, amoral. Por conseguinte, o assíndeto é o uso proposital de uma oração coordenada assindética, de várias orações coordenadas assindéticas que se seguem, ou termos independentes da oração que poderiam estar ligados pela partícula ou pela conjunção e o autor omite, em nome da beleza estética, em nome do ritmo, em nome da harmonia, em nome do concerto. Essa é a ideia. Então, assíndeto é a ausência da conjunção e. Poderia ser outra conjunção, mas geralmente da conjunção e. No texto. Ouça, consultando o livro de minha autoria, um curso de língua portuguesa, eu vou tirar um exemplo. E o homem há de morrer como viveu, sozinho, sem ar, sem luz, sem Deus, sem fé, sem pão, sem lar. Olavo Bilac. Assíndeto. Ele não precisou da conjunção e. Ouça alguns exemplos também clássicos. Ricardo Reis, o heterônimo de Fernando Pessoa. Segue o teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas. O autor poderia pelo menos colocar uma conjunção e na última oração. Segue o teu destino, rega tuas plantas e ama as tuas rosas. Não o fez.
todas as orações sem a conjunção. Assíndeto. Vamos ver um exemplo de Antônio da Fonseca Soares. Mas ser planta, rosa e nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa. Ou seja, a ideia de que devemos gozar a vida, porque tudo se transforma. A nau, penha a nau, ou seja, a nau se transforma em penha. Um barco se transforma em pedra. Ferro a planta se transforma em ferro, soterrada, etc. Termina com ela. E a tarde, o tempo breve, termina com a rosa. Olha Manuel Bandeira aqui, assíndeto bonito. Por assombro, por fé, por desafogo, nos olhos, na boca, no gemido, água brota, ar respira, exala fogo. Assíndeto, água brota, ar respira, exala fogo, sem a conjunção E. Francisco de Vasconcelos, um autor barroco, século XVII, num soneto famoso, em que ele diz que as coisas são perenes, a vida é breve e tudo se acaba, termina dizendo: lembra-te, leitor, lembra-te, que és rosa, primavera, sol, baixel, para seres cinza, eclipse, incêndio, estrago. Bonito texto. E o assíndeto deu uma beleza ao texto, um vigor, deu harmonia. É evidente que ele diz que somos rosa e seremos um dia cinza. Somos primavera, mas nós seremos também, como a primavera é, incêndio. O sol que seremos, e o sol também tem seu eclipse, e o bachel, que é um barco, tem seu estrago. Olha que beleza de texto. Que o assíndeto é responsável. De que o assíndeto é responsável? És rosa, primavera, sol, bachel, para seres cinza, eclipse, incêndio, estrago. Gregório de Matos, no mesmo pensamento barroco de que tudo é perene, de que tudo é transitório, ele diz no final de um soneto: Gregório de Matos, ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Olha o assíndeto de Gregório de Matos para dar um ritmo, para dar uma elegância ao texto. Ó, não aguardes que a maduridade te converte esta flor, esta beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. E de uma maneira degradante, terra, cinza, pó, sombra e nada. Eu falei o E, ele não, nada. Camões, em Os Lusíadas, canto 6º, estrofe 63, descrevendo uma batalha, veja como o assíndeto ornamenta a frase. Picam de esporas, largam rédeas, logo, abaixam lanças, fere a terra fogo. Assíndeto. E Emiliano Perneta, um poeta parnasiano, ou simbolista melhor. Meu sangue flui, meu sangue ri, meu sangue chora. Rui Barbosa, o coração é o órgão da fé, o órgão da esperança, o órgão do ideal.
Rui Barbosa disse esse texto na oração aos moços, quando foi para Ninfo, na Faculdade de São Francisco, no ano de 1923. Não podendo comparecer porque estava doente, mandou o discurso por escrito e o professor Porchat declamou por ele. É famoso, oração aos moços de Rui Barbosa. Não quis Deus que os meus 50 anos de consagração ao direito viessem receber no templo de seu ensino em São Paulo o selo de uma grande bênção, associando-me ao vosso sacerdócio na solenidade imponente dos votos em que eu ia desesposar. E depois de falar que longe dos olhos, longe do coração, não é tão certo, ele diz que o coração é o órgão da fé, o órgão da esperança, o órgão do ideal. Rui Barbosa. Polissíndeto. Outro fenômeno da língua portuguesa, e a língua portuguesa é especialista nisso, é que se o assíndeto, a omissão, é uma beleza estética, o polissíndeto, o exagero da conjunção e, normalmente a e. O exagero da conjunção traz beleza ao texto, traz força, traz energia ao texto. Vê se concordam algum exemplo do meu livro, Polissíndeto. Um exemplo de Machado de Assis. Uma procissão de rendas e sedas e leques e véus e diamantes e óleos de todas as cores e linguagem. Polissíndeto. Machado de Assis. Alguns exemplos clássicos de polissíndeto. Olavo Bilac, num soneto célebre, em que diz que a arte poética é resultado de trabalho, de força, de estudo, de técnica. É evidente que a inspiração ajuda, mas é o trabalho que faz o poema. Ouça como o polissíndeto de Bilac dá um concerto à frase, uma harmonia. Ele termina: trabalhe, teme, lima e sofre sua. Polissíndeto. E a mosca de Machado de Assis? E zumbia, e voave, zumbia. Polissíndeto. E Antero do Quental? Mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio, escuridão e nada mais. É a procura da felicidade total de Antero do Quental. E com grandes golpes bato a porta e brado: eu sou vagabundo, deserdado, abri-vos portas d'ouro ante meus ais. Abrem-se as portas d'ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão e nada mais. Bilac, quando percebe a resistência em que uma donzela tem pelos seus amores, e à noite, à luz dos astros, às horas mortas, rondo-te e arquejo e choro, ó cidadela, como um bárbaro uivando às tuas portas. Camões falando da deusa Vênus, Lusíadas, canto 2, estrofe 34, tão fermosa no gesto se mostrava, que as estrelas e o céu e o ar vizinho e tudo quanto havia namorava. Mais um exemplo de polissíndeto.
E Bilac sabe fazer isso como ninguém. Ele percebe que a beleza do texto pode vir do assíndito ou do polissíndito. Sabe escrever com elegância, com ritmo, com harmonia. Ouça, falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e se ensanguenta, e rola e tomba, e se despedaça e morre. Vejo que o responsável pela beleza desse texto é o polissíndito. Hipérbole é o exagero da verdade para produzir no espírito de quem ouve impressão mais forte. Todas as vezes nós praticamos a hipérbole brincando, ou para comunicação. Todas as vezes exageramos uma sensação, uma dor, uma tragédia, uma história, um humor, só para dar uma impressão maior daquela verdade. Ouça, Bilac, rios te correrão dos olhos se chorares. Lindo, hein? É o encontro de Adão e Eva no paraíso. Um horror surdo e mudo no dia do pecado amortalhava o mundo de Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava, tremendo, disse: entra-te na minha carne e aprende a amar o amor, renovando o passado. Acolhe o teu desgosto, bebo-te uma por uma as lágrimas do rosto. Pode em redor de ti tudo se aniquilar, tudo renascerá cantando ao teu olhar, árvores e céus, terras e montanhas, porque a vida perpétua arde em tuas entranhas. Rosas te brotarão da boca se cantares, rios te correrão dos olhos se chorares, e se entorna o teu corpo encantador e nu tudo morrer, que importa? A natureza és tu agora que pecaste. Ah, bendito momento em que me revelaste a dor com a tua carne e a vida com o teu amor, porque livre de Deus fico na terra à luz dos olhos teus. Terra melhor que o céu, homem maior que Deus. A hipérbole é a responsável pela beleza estética deste poema. Aliás, a palavra hipérbole significa mais ou menos, uma tradução livre do grego, passar por cima, dar a volta por cima. Sim, então eu faço o maior para impressionar pelo menos o razoável ou o menor. Roma inteira nadava no sangue de seus filhos. Convenhamos que é muito sangue. Um texto que me lembra de Eça de Queiroz, não assim como eu vou falar, mas me lembra o texto de Eça de Queiroz. Veio metido no infinito casaco azul de peles, infinito casaco azul de peles. Olha o tamanho desse casaco. Olha o Fernando Pessoa. Abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Hipérbole, exagero da verdade para produzir efeito maior. Camões, quando cuida da despedida das naus, ali do Rio Tejo, a partida das naus para os descobrimentos nos Lusíadas, olha o exagero. A branca areia, as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. Quer dizer, então, os que estavam à margem, despedindo das naus, choravam tanto que se igualavam aos grãos de areias da praia, a quantidade de lágrimas. Ouça Fernando Pessoa falando sobre Padre Vieira.
este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. Quer dizer, Padre Vieira foi um céu. Exagero de expressão para mostrar a força, o vigor, ou a impressão que ele tem do orador, Padre Antônio Vieira. Sobre Vasco da Gama, olha o exagero. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela e a flauta cai-lhe, e em êxtase vê, à luz de 1000 trovões, o céu abrir o abismo, a alma do astronauta. O céu abre um abismo, a passagem do astronauta ao céu. Rebelo da Silva, descrevendo uma tourada. Olha os espectadores. Vê-se ondear um oceano de cabeças e plumas. E por último, na aula de hoje, depois de ter visto o assíndito, que beleza de figura, o polissíndito, hipérbole, que é o exagero da verdade, a prosopopeia. A prosopopeia dá sentimento humano a quem não tem. É uma prosopopeia. Um exemplo simples, vai agora, rápido. Chora violão. Pronto, uma prosopopeia. Eu dei sentimento a quem não possui. O livro é um mudo que fala, um surdo que ouve e um cego que guia. Prosopopeia. Observe Rodrigues Lobo. Fermoso Tejo meu, quão diferente te vi, e me vês agora e viste. Turvo te vejo a ti, tu a mim triste. Claro te vi eu já, tu a mim contente. Quer dizer, o Tejo viu o poeta triste, o rio Tejo viu o poeta alegre, tal qual o poeta está vendo agora o rio sujo, cheio de lama, e já viu também o rio límpido e claro. Então ele deu vida ao Tejo. Num famoso poema de Camões, aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando a mene marchetada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentavam num grande e largo rio. Ela só viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. O que fez o poeta? Personificou a madrugada. Ela viu, ela sente, e é isso que nós chamamos de prosopopeia. Ouça esse exemplo de Olavo Bilac, dando vida às estrelas, personificação de estrelas. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdesse o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas?
Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Cruz de Souza, recoração, tristíssimo palhaço. Prosopopeia. Garré, o rodar grave e presuroso de uma carroça. A carroça tem um rodar grave e presuroso. Ou ainda, Garré, um barco sério e sisudo. E Camões, dizendo dos seus heróis, um Pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas por quem sempre o Tejo chora. O Tejo chora. Os Lusíadas, canto 1, estrofe 14. O próprio hino nacional brasileiro, ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Prosopopeia. Não só prosopopeia, como antítese. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, antítese. Também a onomatopeia, imitando o som. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E além do mais, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. As margens plácidas do Ipiranga, o país inteiro. Metonímia, mais do que metonímia, sinédo, que a parte pelo todo. Vamos colocar no vídeo a poesia com a qual eu abri esta aula, de Augusto dos Anjos. Ouça, está no vídeo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Precisa ser muito insensível para não ver beleza no texto de Augusto dos Anjos. Vamos ficar com esse primeiro quarteto. Meu coração tem catedrais imensas. Olha, ele já está personificando o coração. Então, uma prosopopeia. Meu coração tem catedrais imensas, templos e priscas e longínquas datas. Priscas são datas antigas, muito distantes. E longínquas, geralmente, é espaço distante. Espaço. Mas o autor resolveu dar esse longínquas um pleonasmo a priscas. Tudo bem. Embora saibamos que os dicionários registram longínquas como espaço que é distante. Onde um nume de amor em serenatas, nume ou numen, é cada um dos deuses do paganismo, uma divindade. Em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Vamos à segunda estrofe. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas, e os florões, e as pratas. Na ogiva, a ogiva é uma arcada formada por dois arcos que se encontram em cima, formando um ângulo agudo.
Isso é ogiva. Então, na ogiva fúlgida, ou seja, iluminada, brilhante, e nas colunatas, ou seja, dessa ogiva, vertem, quer dizer, transbordam, jorram. O que jorram? O que transborda? O que é que se transborda? Ou o que transbordam? Lustrais, irradiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, assíndeto. Mas aí ele muda. E as ametistas, e os florões, e as pratas, polissíndeto. E não deixa de haver em tudo isso uma hipérbole, um exagero da verdade para impressionar quem ouve. Olha o tamanho do ideal dele. O primeiro quarteto é seu ideal, é o seu sonho. Meu coração tem catedrais imensas, templo de priscas e longínquas datas. E descreve esse seu ideal, esse seu sonho, na ogiva fúlgida, e vem um assíndeto, e depois um polissíndeto, e as ametistas, e os florões, e as pratas. Primeiro terceto. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos. Templários da Idade Média, exército da Idade Média, místico, religioso. Então, como os templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos que são seus sonhos, esses templos claros e risonhos, ou esta catedral que tem templos de priscas e longínquas datas, é os seus sonhos. E erguendo os gláudios, a espada, e brandindo as hastes, lanças, então numa mão a espada, e na outra a lança, no desespero dos iconoclastas, aqueles que destroem estátuas, os destruidores de estátuas, que quebram estátuas, e até modernamente, por não reconhecer a estátua de um homem famoso antigo, quebra a estátua, e no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Neste poema, nós vimos o assíndeto, o polissíndeto, a hipérbole e até a personificação de coisas que dificilmente seriam personificadas. Meu coração tem catedrais imensas. Estamos estudando o vernáculo, o idioma nacional. Nosso idioma é belo. Nosso idioma é o quinto idioma mais falado no mundo. Li uma frase hoje de Bertrand Russell que eu gostaria de comunicar aos senhores. Segundo Bertrand Russell, vai lá, ninguém poderá compreender a palavra queijo se não tiver conhecimento não linguístico do queijo. Isso comprova tudo que eu venho dizendo às aulas. Palavra é pensamento. Não há como pensar sem palavras. Não existe a possibilidade de exercitar um pensamento sem palavras. Se isso é verdade, a inteligência e a capacidade do ser humano é maior quanto maior a quantidade de palavras que ele armazena. A maior quantidade de palavras que armazena é que dá a dimensão da inteligência humana. Veja o exemplo de Padre Antônio Vieira. Veja também o exemplo de que todo cientista é, antes de tudo, um grande escritor.
Darwin, Freud, antes de tudo um grande escritor. Eis a razão que temos de difundir o idioma nacional. Vamos fazer um desfecho com uma poesia de Emiliano Perneta. Ele nasceu em Curitiba em 1866 e morreu em Curitiba em 1921. Formado em Direito, foi jornalista, professor, abolicionista, republicano, promotor público em Minas Gerais, juiz de direito em Minas Gerais. Morreu cedo, morreu com 55 anos de idade, mas ao lado de Rui Barbosa foi o defensor da proclamação da República e antes da emancipação dos escravos. Ouça a poesia dele, como é bonita. Gata. Chamando a namorada de gata. Na brancura da pele e no gesto macio, a carícia tu tens e a moleza de gata. O teu andar sutil é doce como a pata desse animal pisando um tapete sombrio. Tens uma morbidez lânguida de sonata. Teu sorriso é polido, é fino, é muito frio. Se as tuas mãos acaso eu beijo e acaricio, sinto uma sensação esquisita que mata. Quando eu tomo esse teu cabelo ondeado e louro, é o cheiro, e palpo o teu corpo branco e felino, como te torces, pois, minha serpente de ouro. O teu corpo se enrola em meu corpo amoroso, e teu beijo me aquece e vibra como um hino animal de voz rouca e gesto silencioso. A minha pátria é a língua portuguesa.